Está no ar. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca. Dia 18 de outubro de 2013. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. É como a vida. Exatamente como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiansky, médico. Pois é, Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira, que há 513 anos vem pulando a cerca, por cima, por baixo, pelo meio, porque pular a cerca, a gente vê o outro lado, e o outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem saúde, educação, justiça e democracia. Pois é, hoje, dia 18 de outubro, eu falei que eu sou médico, então hoje é o dia do médico. Pois é, o dia do médico. Por um lado, a alegria de comemorar a prática da medicina. Por outro lado, a tristeza de ver a saúde caindo vergonhosamente. Dia 18 de outubro se comemora o Dia do Médico. O patrono é São Lucas, o médico lucano, grego, que fez parte da Bíblia. É um apóstolo. Pois é. Então, o símbolo, o ícone da medicina é São Lucas. Pois é, mas do jeito que está caminhando a saúde nesse país, com total privatização da saúde, São Lucas vai se tornar São Lucros, o venal lucro, em uma coisa ruim para a população, tudo sendo privatizado, a saúde sendo privatizada. O que vai restar à população? A doença e o lucro. O papel do médico é repor a saúde, não repor o lucro que as multinacionais e a estrutura privatizante querem fazer ao país. Eu fico muito contristado com essa data importante para a população, tão ruim ao mesmo tempo. Bom, Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. E o nosso convidado, Pulando a Cerca, é aviso. O convidado chegou atrasado, mas está entrando aqui, está se preparando. Então, tem que ter paciência para esperar e convidar. Vem correndo. Bira, mostra o convidado sendo colocado no microfone. Ora, é uma coisa, às vezes, angustiante. Convidado chega atrasado, você fica a pé. Está chegando.
Dá para entrar? Vai entrar, oba, entrou. Por aqui, ó, vai por aqui. Bira, pega ele lá. Não, agora. Já chegou aqui. Ó, o convidado é o simpaticíssimo, atrasadíssimo. Esqueça disso, esqueceu o programa. O mestre Carlão. Vem cá pular a cerca. Um salto triplo? Triplo, duro, quadro, isso. Então você está aqui, usa o microfone embaixo, para não... Oi? Ah, não tem microfone, está aqui com o microfone. Tá joia, tá joia. Então, é tudo pulando a cerca. Olha só, o convidado é o capoeirista mestre Carlão. Hoje, o rabo de arraia no horário. Rabo de arraia às vezes atrasa, né? O rabo de horário no horário. Você esqueceu, atrasou? Não, rapaz, eu estou estudando, estou fazendo os editais aí da vida, né? E botei o despertador do iPad para tocar e não tocou, então estava em silêncio. Estava aqui num café aqui perto no centro. Deu Enfim, sorte. e aí vocês ligaram. Deu sorte. Olha só, Carlos Alex, qual é a tua idade? Eu tenho 47 anos completos. Garoto, tenho 95, então tá bom. Tem o dobro da tua idade. Você nasceu aonde? Eu nasci em Niterói, no Hospital Santa Mônica, para ser bem preciso. Santa Mônica. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói? Nasceu e morou? Eu nasci aqui, foi uma infância boa, família, né? Essa coisa bem familiar. Mas depois eu me mudei para Friburgo, fiquei alguns anos em Friburgo, que também foi muito bom, né? Porque fui viver no mato mesmo e aprender como é que é se virar sem essas facilidades do meio urbano, né? Mas você morou em Friburgo e você foi com pai, mãe? Não, fui só com minha mãe. Minha mãe e meu irmão. Irmão. E você tinha família por lá? Não, foi só um momento mesmo transitório, né, na nossa vida, separação de pais e tal, aquela coisa, né? Então foi um momento dramático a separação. Isso, foi aquela confusão, mas a gente sobrevive, né? A gente está aí. E você tinha, então, lá em Friburgo, você tinha amigas? Tinha, a gente morava num bairro afastado, chamado Varginha, Parque Imperial, perto de Muri. E era aquela coisa de roça mesmo, a gente vivia um ambiente de roça. Na roça que é bom. Na roça que é bom. Você brincava de médico? De médico, eu brinquei em Niterói. Ah, é? Né? Depois? Não, aqui antes. Com a prima? Com a prima, né? Mas a gente, essas coisas a gente não entra muito em detalhes, né? A prima é para a gente brincar demais, médico. Eu brinco até hoje. É mesmo? Claro. Não, você com certeza. Você não brinca, né? Você faz a coisa vera. Brinco de médico até hoje. Então, a tua adolescência foi em Friburgo? Foi em Friburgo e em Niterói também, né? Fiquei lá 3 anos, basicamente. Então, qual foi o momento mais interessante desse tempo? Eu acho que foi isso mesmo, foi essa coisa de você ter que lidar com uma outra realidade, né? Fora do seu ambiente, né? Onde você nasceu, com a família, né? A gente foi para lá e a gente morou lá praticamente sozinho. Minha mãe estudava aqui no Rio e a gente ficava lá e meu irmão sozinhos, nos virando com uma pessoa que tomava conta da gente. E o que foi que você aprendeu nesse tempo? Eu aprendi a ser independente, né? A gente caçava, a gente comia passarinho, todas essas coisas que, né? Que hoje em dia na cidade não se faz muito, a gente fazia lá. Nem se faz, nem se pensa. Nem se pensa. Até não é mais politicamente correto, mas a gente matava passarinho, comia formiga com farinha, caçava mel, né? Nas montanhas. Ateava fogo em mato, quer dizer, a gente fez de tudo isso um pouco, e comia gambá, coisas que, né, pouca gente teve experiência de fazer. Eu acho que essa foi para mim a fase mais importante.
da minha infância. E a mais difícil, a coisa mais difícil dessa fase? A mais difícil era isso, né? A falta da família, né? Porque a gente ficou lá separado, isolado da família, né? E eu e meu irmão só. E o teu mundo adulto, como é que foi? O meu o quê? Mundo adulto. Isso, quer dizer, aqui em Niterói, na década de 80, né? Aquela coisa meio geração Coca-Cola, né? Era muito show, muita coisa né? Era um momento do rock and roll do Brasil. Então a gente viveu muito essa renascença da música do rock brasileiro, né? Então você pulou a cerca e brincou de médico. De médico não, nessa época já não, né? Não, mas aí você não brinca mais, aí já é sério, né? Sério. E pulou a cerca. E pulei várias vezes a cerca. Pulei várias vezes. Então é legal isso. E você estudou? Estudou? Sim, concluí o colégio, né? O segundo grau, na época era segundo grau. Fiz faculdade, fiz mestrado na UF, né? Ciência da Arte com capoeira, né? Capoeira fez um mestrado em quê? Mestrado em Ciência da Arte. Mas você estudou na faculdade de... Eu fiz aqui na UF. A graduação foi fisioterapia. Fisioterapia. Ah, bom. Não tem nada a ver com... Agora é o seguinte, Carlos Alex, vamos tocar para Carlão, mestre Carlão. Como é que foi que a capoeira entrou na tua vida, ou você entrou na vida da capoeira? Essa pergunta sempre gera essa brincadeira, que a gente fala que a capoeira escolhe, né? Especialmente a capoeira Angola, que é a minha vertente, ou a capoeira tradicional. Ela parece que vai ali, suspende você daquele tempo que você está vivendo ali e te coloca numa outra dimensão. Ela te coloca principalmente de frente a você mesmo, em frente à sua cultura, né? Então eu me considero um dos escolhidos. A gente brinca com isso, obviamente, a gente que escolhe, mas a gente joga com essa possibilidade da capoeira meio que eleger alguns representantes. Eu fui um desses representantes para levar a capoeira para o mundo, né? E como é que começou essa história? Sempre tem uma história que começa. Eu acho que começou, não foi nem na capoeira, começou com meu pai, que era um boêmio, né? Gostava muito de seresta, cantava, né? Tocava nos bares, cantava assim com os amigos no bar, jogando sinuca, tocando caixinha de fósforo. E eu ouvia aquilo e não entendia nada, né? Quando eu era criança mesmo. Eu falava, que música é essa, né? Que eu nunca tive acesso a isso em casa. E aqui meu pai, num bar, nesses ambientes, ele canta, conhece esse mundo. Então ele tocava caixinha de fósforo. Foi ali, na caixinha de fósforo, batucando na mesa de um bar, que eu acho que eu entrei em contato com a cultura popular brasileira, ou com a capoeira, podemos dizer assim, né? Depois. Mas despertou através do batuque, né? Da percussão da caixinha de fósforo. Aí que eu falei, eu gosto desse negócio, né? Ficava batendo na mesa. Né? E foi por isso que houve a separação? A separação, em parte, sim, pela boemia do meu pai. E a tua mãe era uma pessoa séria? A minha mãe, como toda mulher, mais séria que os homens em geral, né? Acho que a mulher é o ser humano que deu mais certo do que o homem, né? É verdade. Então, eu acho que ela sentiu que não era o caminho, né? E ela que me deu a decisão. Mas você fez o caminho parecido com o teu pai? Com o do meu pai, com um pouco mais de racionalidade da minha mãe, né? Para não cometer os mesmos erros. Harmonizou. Harmonizei. Mas como é que foi o momento mágico da entrada da capoeira na tua cabeça? Sim, foi quando eu vi um garotinho numa apresentação num teatro aqui em Niterói, que eu não me recordo aonde foi, mas eu era criança, né? E que eu vi esse menino bem criança, inclusive lourinho, né? Era um garoto de classe média aqui de Niterói, pelo jeito, dando salto mortal para trás, assim, né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei, se ele pode fazer, eu também posso. Né? E foi um desafio, foi ali que eu falei, não, então eu vou decidir começar a capoeira, depois de ver esse garoto uma criança fazendo capoeira. Aí você começou aonde? Eu comecei em Niterói com um mestre de capoeira chamado Marco Aurélio, né, de capoeira Angola. No quintal dele, um amigo meu me leva lá para assistir a aula dele. Quando eu olhei aquela coisa embolada no chão, capoeira Angola é bem no chão, né? Falei, isso aí não é capoeira. Ele falou, não, isso aí é capoeira Angola. Foi ali que eu me senti a primeira vez, realmente, não, isso aqui é o que eu quero. Carlão, qual é a diferença entre as capoeiras Angola e que mais?
A diferença, eu acho que é basicamente ideológica, né? Ou de mercado. A capoeira Angola, ela tem uma ideologia, eu diria, mais socialista, né? Se a gente pudesse falar. E a regional tem uma filosofia mais de mercado, um idealismo, uma ideologia mais de mercado, mais realmente para um negócio, né? E a capoeira foi transportada da África para o Brasil. Exatamente, perfeito. Ela foi transportada, ela foi é a filha da diáspora, né? Se você vai na África, você não tem a capoeira, mas você tem a mãe e o pai, né? Vamos dizer, as raízes da capoeira estão lá. Aí o teu caminho foi fazer um mestrado. Sim. E da onde o caminho seguiu? Qual é o segmento desse caminho até hoje? Até hoje eu acho que né, pulando, né, o tempo, né, pulando a cerca de 2000, foi quando eu terminei, para agora, né, 2013 para 2014, é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu acho. Né? São essas mudanças e a gente está envolvido nessas mudanças. É um movimento de capoeira chamado Conexão Carioca de Rodas na Rua, ocupando os espaços públicos e para, na verdade, participar dessa transformação e intervir nessa transformação. Né? Então, a capoeira já se transformou num movimento social, saúde, educação e justiça. É holística, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Integral. Com uma cultura, eu acho, transnacional. Não é só daqui nem da lá. Transnacional, o termo é esse. Exatamente. Então, essa cultura popular, transnacional, acho que consegue chegar às pessoas jovens, adultos, idosos. Sim. E isso se faz na rua. Preferivelmente na rua, né? Que é o lugar de origem da capoeira, né? Pois é, e você avançou com isso. Aí vamos falar do cabula. Tá. O cabula vem do nome Swahili, né? Bula. Então eles fazem um estalo com a boca, bula. Então, que quer dizer ânimos, entusiasmo, divisão, né? Compartilhar as coisas. Então o cabula nasce com essa perspectiva mesmo, de compartilhamento de ideias. E a gente trabalha no Rio, trabalha em Londres, né? Somos internacionais, como você falou. E Londres, como é que isso chegou ao Rio do Londres? Porque eu fui fazer um mestrado, antes de fazer o mestrado aqui em Niterói, na UF, eu fui tentar o mestrado lá. Comecei o mestrado em Londres, mas tive depressão lá, né? Por quê? No inverno, primeira vez viajando e fiquei tão deprimido. tão baixo astral, falta de luz, falta do que a gente tem aqui do sol, da energia e Não dá para pular do cerca. calor das pessoas. Você pula muito menos lá, né? Eu não. Pula muito menos. Olha, o Londres é ruim, hein? Não, é bom, depois que se acostuma é legal, mas demora, né? É um trauma. E aí eu fui lá fazer esse mestrado, não concluí aqui, mas deixei o germe lá, deixei alunos que até hoje estão comigo, né? Depois de 17 anos estão comigo. Como é que você deixou a luz lá em Londres? Como é que foi essa luz? Não tinha capoeira Angola lá, essa capoeira que eu digo para você, a tradicional, né? A mais enraizada, não tinha. Quando as pessoas viram, né? Falaram, pô, isso é uma... Mas como é que as pessoas viram? Você foi à rua? Foi num parque. Eu estava num parque, treinando num parque. E aí começaram a chegar as pessoas. 1 aluno, 2 alunos, 4 alunos. Hoje em dia tem um grupo lá com diversas pessoas, entendeu? Já há anos a partir de uma pessoa treinando num parque. Então isso saiu do Brasil para o mundo. Sai do Brasil para o mundo e já são, né, lá dizem as estatísticas, mais de 8 milhões de pessoas treinando capoeira, jogando capoeira no mundo. E fala do cabula, como é que funciona o cabula aqui no Rio? A gente é um grupo que trabalha com, hoje em dia, nosso trabalho principal, né, a nossa força vem dessa roda de rua, chamada Roda do Cais do Valongo, que acontece no Porto dos Escravos, né, onde chegaram mais de 500 mil escravos. Né? No Porto do Rio. No Porto do Valongo, antigo Porto do Valongo. No Rio de Janeiro, isso. Brasil. Zona portuária. Aqui é visto pela internet. Tá certo. A gente tem que identificar. Com certeza, delimitar. E aí é na zona portuária, Praça Mauá,
né, o chamado Porto do Valongo, onde taparam com o Porto da Imperatriz, para chegar à Imperatriz, né, para casar com Dom Pedro. Né? E como é que funciona isso? Como é que... Essa roda de capoeira, que acontece há um mês, né, todo terceiro sábado do mês, a gente chama de Roda do Cardo Valongo, tem uma palestra antes, chamada Roda dos Saberes, né? E essa Roda dos Saberes a gente traz informações da zona portuária, da história e da memória social da zona portuária. Depois dessa palestra, que são 30 minutos, a gente começa com a roda. A gente filma, edita, né, esse filme que juntando a palestra com a capoeira, com a roda de capoeira, e joga na internet pelo Vimeo. Então todo mundo tem acesso ao que está sendo falado e feito lá na roda. Então, como é que as pessoas podem ter acesso? Se quiser ter acesso, todo terceiro sábado, amanhã, a partir de 10h30 da manhã. Todo terceiro sábado de cada mês. Em que local? Avenida Barão de Tefé, sem número, né, na Praça Jornal do Comércio, exatamente no Cais do Valongo. É uma roda que já tem 1 ano e 6 meses, já virou internacional, porque a gente também fotografa com uma fotógrafa bem, Maria Buzanovski, de Niterói, e joga para a rede. Isso vai para o mundo inteiro. E qual é o site que você pode ver? É no Facebook, né? Se você botar 16ª Roda do Cais do Valongo, ou só Roda do Cais do Valongo, vai aparecer lá uma série de coisas no Google, né? Facebook. Roda do Cais do Valongo. E quem é que começou com a roda lá? Você? Fui eu, chegando de Londres, chegando de fora um ano e meio atrás, né? Quando eu vi lá as escavações, né? E todas as notícias sobre os itens arqueológicos que estavam sendo achados lá, eu falei, não, isso aqui é um lugar que tem que ter uma intervenção com uma cultura matricial africana, né? E eu acho que a mais importante, uma das mais importantes é a capoeira, porque ela vem antes do samba, né? Inclusive. Isso. Então a gente entrou com a capoeira lá para passar uma mensagem. E essa mensagem é dizer que a gente está ocupando as praças públicas, né? Que é um direito nosso, porque existiam leis que diziam que não, você não pode ocupar sem permissão da prefeitura. Essa lei caiu. A Lei Raymond veio e tirou essa lei, né? Derrubou essa lei, e hoje em dia a gente está lá sem o menor problema, porque antes não podia, né? A polícia vinha e tirava você. Como no passado, né? Agora acontece com o funk, né? E acontece com o professor também. Com o professor, exatamente, essa é a luta atual, né? E em consequência com a população também. Com certeza, como reflexo disso. Exatamente. E, vamos lá, você chegou lá, vou fazer capoeira. Vou fazer essa roda. Só que a gente calhou, coincidentemente ou não, de estar fazendo a roda no olho do furacão do Rio de Janeiro, né? Que é a zona portuária, onde estão fazendo esse mega projeto hoje em dia chamado Porto Maravilha, para as Olimpíadas e para os mega eventos do Rio de Janeiro, né? Como é um local... As mega corrupções também. Os mega empreendimentos. Né? Eu li ontem na internet uma frase muito interessante. A Copa e os grandes eventos não estão provocando as obras. As obras estão provocando os mega eventos, porque são os empreiteiros que precisam disso. Então, né, sendo um pouquinho político, né, a gente foi cair no meio desse canteiro de obras que é o Porto Maravilha. Isso está gerando uma série de coisas, porque o conteúdo que a gente desenvolve lá, o que a gente gera lá, é um conteúdo político. A gente está falando sobre política nas palestras do Cais do Valongo. Você chegou um pouquinho atrasado. Eu coloquei antes de você chegar, tem um rabo de arrado do atraso, o seguinte, hoje, especialmente, é dia 18 de outubro, o dia do médico. Certo. O dia do médico, o ícone é São Lucas, um médico grego lucano que chegou 50 anos à morte de Cristo. E foi um membro participante da Bíblia, como um autor legal, bom. E a medicina, o ícone é São Lucas. Mas do jeito que está sendo privatizado a saúde, educação, transporte, petróleo. São Lucas está se transformando em São Lucas.
e multinacional, banqueiro, Porto Maravilha, é só lucros. Para alegrar a população, hoje é o dia que comemora o médico, a medicina. E para tristeza da população, isso está se transformando em são lucros, vergonhosamente. Então, parece que eu estou falando uma coisa fora do tom. O que você está colocando e fazendo é exatamente o contrário. Na praça pública, falando e denunciando o lucro. O lucro que eu quero e que você quer é o lucro da saúde e educação, não o lucro do banqueiro multinacional, que explora as pessoas. A capoeira Angola, que você fala, o socialista, é a anti-exploração. E Tô errado? anticapitalista. Não, está certíssimo. Tá certíssimo. Anticapitalista, anti-exploração. A capoeira é uma defesa popular contra a sacanagem, é a corrupção. Tem um dito famoso do mestre Pastinha que fala: capoeira, mandinga de escravo em ânsia de liberdade, né? Então, até hoje, ela se mantém dessa forma. Pois é, isso repõe o seguinte: o mestre Pastinha falou escravo, mas até hoje o Brasil é um escravo. Concordo plenamente. Do capitalismo, da corrupção, da sacanagem. É um escravo que não se libertou. A história do Brasil sempre foi dada por golpes. A República foi um golpe. A Revolução de 30 golpes, 64 golpes, tudo golpe. E agora mais um acontecendo, né? O Dom João VI foi um golpe que o Napoleão queria dar. Em Portugal, chegou aqui. E um golpe terrível contra a população negra da África, que foi trazido à força. Os mesmos negros que estavam presos nos ônibus que estavam sendo, né, que foram parados em frente às escadas da Câmara, né? Exatamente. E que vão ser, nem vai ter julgamento, 8 anos de prisão. Inconstitucional. Isso, exatamente. Uma lei fascista. Decreto, né? Um decreto fascista, totalmente fascista. E sem culpa alguma. A culpa é protestar. E a capoeira sempre foi a forma de protestar. E de militância, né? Quer dizer, a nossa função é essa, mesmo que seja hoje em dia muito subliminar, quer dizer, só a questão de manter uma roda de rua com uma vertente política e de graça, qualquer um pode ir lá e assistir, né? Tanto na internet quanto em loco, já é anticapitalista, né? Porque Pois é, uma roda significa grupo. Coletivo, grupo. Coletivo. Isso é contra a filosofia individualista. De reuniões, né? Opa, tocou. Não dá. Ei, como é que faz? Pulou a cerca. Ei, como é que faz? Não sei. É aqui, ó. Isso. Alô? Alô? Oi? Obrigado. Olha, depois eu falo com você. Estou na televisão. Valeu. Parece que é tudo armação. Falaram que é o patrocinador aí, ó. Patrocinador é o patrocinador. Tá mandando cortar. Aqui não tem nada combinado. Se fosse, tinha sido desligado. Olha só, isso, pulando a cerca, não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. Você chegou, estava indo. No meio do programa, tocou o celular. Falou. Maravilha.
Espontaneidade. Ué, isso que é legal. Isso aí. E a capoeira é exatamente assim. Espontâneo, né? Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. Exatamente. Pode fazer sol, dar serra, errado, mas tá lá. Pulando a cerca. Resistência, né? Exato, pulando a cerca. Isso aí, isso aí. Mas fala mais do cabula. Então tá, então a gente, como eu falei com você, sobre o cabula hoje em dia, ele basicamente está ocupando a zona portuária. Esse é o nosso projeto, tá? Com a roda de capoeira, e agora a gente está inaugurando um espaço no Largo de São Francisco da Prainha, na Sacadura Cabral com São Francisco da Prainha. É um largo onde tem o casario português antigo, tudo feito por escravos, né? Onde foram descobertos também ossadas e vários itens arqueológicos. Então a gente está ocupando exatamente esse espaço com um propósito de também, além de ocupar a Casa Porto, né, de estar trabalhando na Casa Porto, que é um centro cultural novo que está abrindo semana que vem na zona portuária, a gente vai estar também desenvolvendo um trabalho, um projeto, né, ao ar livre na praça no Largo da Prainha. Olha só, Carlão, olha que ambivalência legal, por um lado e difícil por outro. Onde vocês estão realizando a roda capoeira ao vivo, com resistência, na praça pública, essa mesmo espaço foi onde tinha um mercado de escravos. Exatamente. Pelourinho. Olha só, o Pelourinho. Mais de não sei quantos milhões de escravos via ao Brasil. Isso. Uma grande parte morreu na viagem, ou por fome, ou por jogar no mar, quando o navio era pirata. E eram vendidos como mercadoria na praça. Isso. No Pelourinho. E deve ter morrido milhares de escravos ali. É uma forma de rememorar, tornar vivo aquele espaço que agora está sendo removido. Sim. E a gente está com essa função lá, né? O Holocausto, né? Como se falou, o Holocausto da escravidão negra, né? Africana, foi uma tragédia. E a gente está querendo trazer à tona, né, essas memórias na zona portuária, principalmente, que era a Pequena África, chamada Pequena África no início do século retrasado, né, chamada Pequena África. A gente está trazendo de volta, né, o que os ossos estão dizendo para a gente, porque antes estava tudo encoberto ou escondido. Né? Escondido. Então a hora é essa, a hora os ossos estão falando, como a gente costuma falar na zona portuária. Então não é só o cabula, né, são vários grupos de artísticos trabalhando nessa região, com teatro popular, com circo, com fotografia, registrando a memória local, porque a gente, de uma certa forma, quer mostrar que existe algo mais do que simplesmente os prédios que vão subir, inclusive prédios de grandes companhias americanas, né, que vão subir na zona portuária e vão esconder, na verdade, o que está ali atrás. A gente não quer que seja escondido o que está ali atrás, que é a cultura do passado, que fez o que é o Rio de Janeiro, né? É fundador do Rio de Janeiro, é a cultura africana no Brasil. Pois é, quase todo trabalho aqui no Brasil foi feito para a cultura negra. E o Brasil foi o último país do mundo a ter libertação de escravos. Não é à toa. E querem esconder isso. Uma coisa terrível. O Brasil parece que é uma grande fantasia. No tempo da escravidão, a escravidão antiga, é a nova também. O Brasil vivia num palácio imperial em Petrópolis. E todo o resto do Brasil era uma esculhambação total. Mas o Palácio Imperial de Petrópolis é igual à Europa. É a Europa. É lindo, né? O resto é miséria total. E agora, a Copa do Mundo, o Olimpíada, vai outra vez mostrar um Brasil aqui no Rio. A Olimpíada, a Copa do Mundo, Estado grande, o resto é abaixado da Fluminense.
Onde eu vou muito por causa da capoeira. Olha só, a Baixada é muito diferente de Leblon, a Zona Sul, não é? É o Brasil que vai esconder a escravidão com prédios enormes. Então, eu acho que esse trabalho coletivo é importante para a memória do país. A memória desse país sempre é escondido. O número de indígenas que foram dizimados no Brasil foi uma loucura de grande. O número de negros escravos foram dizimados foi uma loucura. E assim foi, e assim vai. No Nordeste, assim vai. Mas sempre é o gigante, como é que é? Urinou. Gigante adormecido? Isso. Que agora, né, dizem que está se reerguendo, né, ou se erguendo. Mas a capoeira é isso, né? Nós somos resquícios, né? Mas só que resquícios muito bem ativos, a gente não parou aqui, são mais de séculos, né, que a capoeira continua na resistência, e quando eles dizem que os black blocs são um movimento novo, né, e só que eles usam máscara, nós somos muito mais antigos, né? Só que a gente mostra a cara. Não tem por que esconder, obviamente, porque a gente não está fazendo nada ilegal, né? Ilegal entre aspas. Então a gente vai lá e através das mensagens da letra da capoeira a gente denuncia o que acontece no Brasil. Isso há muito tempo, né? Me diz canta uma letra que fala disso. Conta uma que todo mundo conhece de certa forma, né? Contarão minha mulher Paraná, capoeira me venceu Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná, Iê, Paranaê, Paraná, Iê, Paranaguá, Paraná, que é da Guerra do Paraguai. Né? Onde quem foi enviado, né, na frente, os negros, foram os negros com a promessa da liberdade. Eles eram enviados, né, assinavam um documento, né, que a partir daí da guerra e no retorno voltariam livres. José, quem foi convocado foi a elite, que tocava o seu envolvimento na guerra por mandar escravos. Eles levavam e mandavam escravos. Exatamente. Foi o famoso batalhão de voluntários da praça. Aí, olha só como é que aconteceu. Quando chegaram em Buenos Aires, na verdade, o Brasil combateu o Paraguai quase sozinho. 90% do Brasil, 10% da Argentina e Uruguai, que tinha guerra interna. Então, o Brasil. Então, tudo passa escravo, negro. Mas quando os negros, os voluntários da paz, que iam de uniforme sem sapato, tudo esculambado, quando chegavam em Buenos Aires, bom, agora eu estou livre. E começava a fazer uma festa para a liberdade. Hoje, os argentinos chamam a gente de macaquinho, por causa da liberdade dos soldados negros na guerra do Paraguai. Vem de lá, né? Nós somos macaquinho. Macaquitos. Em português é macaquinho. Isso é macaquito. Essa guerra do macaquito foi pela liberdade dos escravos que deixou de ser um soldado medíocre e conquistou a liberdade. Sabia disso? Sabia. A gente estuda isso, descobre isso pela capoeira, né? Exatamente. Pela capoeira. Então, Carnão, antes de passou rápido, não é? Voou, né? Um verdadeiro rabo de arraia. Foi... Aqui, 15 minutos do dentista dura 6 horas. No motel não dá nem para começar 1 hora. Não é verdade? Aqui passou quase 1 hora, rapidinho. É porque o papo está bom. Então, para terminar, fala que você quiser falar sobre a capoeira.
Tá, eu diria isso, que a gente está no Rio criando, né, o que eu acho mais interessante dessa fala sobre a capoeira aqui agora, é que a gente está criando no Rio um movimento inovador, né? Inovador, na verdade, porque a gente conseguiu agregar diversos grupos de capoeira em prol da divulgação e da difusão dela, né? Pelas ruas do Rio de Janeiro, ocupando espaços públicos gratuitamente e sempre passando uma mensagem. Então, se vocês quiserem ver mais do que a gente está fazendo, né, é só ir nas praças públicas, são 9 rodas, acontecendo uma em Niterói, aqui com o Mestre dos Cruzeiros, na Praça de São Domingos. Quando? Né? É todo último sábado última sexta-feira de cada mês. Desculpe, primeira sexta-feira de cada mês. Que passa? Praça de São Domingos, aqui na... Que hora? 7 da noite. Tá? Então, o Dois Cruzeiros faz essa roda. E então é um movimento político de capoeira, né, para levar a capoeira de volta à rua da onde ela nasceu, né? E cada roda tem uma característica. A nossa roda é uma roda política, né? A gente traz uma pessoa para falar. Já tentamos levar alguns políticos lá, mas isso é complicado, eles não vão. Por né? quê? Talvez pelo estranhamento, né, de ser chamado para uma roda de capoeira, né? Ou talvez porque é um momento delicado do Rio de Janeiro e é complicado você ir no local público para aparecer. De repente é o rabo de arraia. O rabo de arraia que não vem dos capoeiristas, mas vem de determinados setores ilegais da sociedade. Eu diria especialmente setores, inclusive criminosos. Então, alguns políticos têm dificuldade de chegar aí lá para falar abertamente no público, porque pode ser um risco, né, inclusive. O rabo de arraia. Então, vamos terminar o programa numa boa. Totalmente. Sem rabo de arraia, ou com o rabo de arraia contra a corrupção, sacanagem. Rabo de arraia metafórico, isso. Né? Não, o verdadeiro contra a corrupção, sacanagem. Tá e pulando a cerca pela justiça, liberdade, arte, educação. E democracia. Perfeito. Vamos terminar o programa cantando assim. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Tá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Com capoeira. Valeu! Obrigado.